Então, o primeiro passo para anularmos a ação dos membros superiores no exercício é colocá-los como agentes estabilizadores. A exemplo dos membros inferiores. Os membros inferiores atuam como músculos estabilizadores, uma alavanca rígida, isométrica. Assim também devemos tratar os membros superiores, estabilizá-los isometricamente como ação estabilizadora somente. Isso faz com que as ações dos músculos dos membros superiores e inferiores não atuem no processo do exercício. Okay? Assim sendo, o próximo passo seria então otimizar a ação muscular dos dorsais. Isso nós faremos com uma inclinação à frente do tronco, fazendo com que os dorsais se estirem, né, na sua contração excêntrica e comecem assim a produzirem realmente tensão, né, produção de tensão de estiramento. Mas é importante observar que o tronco tem que se manter estendido, porque se o tronco se curvar, ele relaxa, aí quem sustenta a carga são as articulações, as estruturas articulares da coluna. Então, é imprescindível que o tronco se mantenha estendido para efetivar a sua contração excêntrica. Uma vez que ocorra a completa flexão de quadril e o tronco se encontre estendido, a parte inicial da fase concêntrica é iniciar a hiperextensão da coluna, melhor dizendo. Vamos hiperestender o tronco. Uma vez que o tronco é hiperestendido a partir da sua completa extensão, ele começa a projetar o tronco para cima e para trás, efetivando a sua ação primária, motora primária, que é a distensão e hiperextensão da coluna. Então aqui chegamos à metade do movimento e para finalizar a hiperextensão, o tronco estará bem arqueado para trás, se projetando bastante para trás, passando até da linha do quadril, da linha de um ângulo de 90 graus do quadril. O quadril se estabiliza aqui a 90 graus e o tronco continua se hiperestendendo para trás. Então, temos aqui então o final da fase concêntrica e, nesse exemplo, o final da fase excêntrica. O próximo passo é limitar a ação do quadril. O quadril precisa ser flexionado para projetar o tronco à frente e se alongar, como dissemos. Mas a extensão do quadril, ele se limita a 90 graus somente. Porque, além disso, ele pode arquear excessivamente e começar a comprimir as vértebras lombares. Então, é fundamental que o quadril se estenda até o ângulo de 90 graus com a coxa. Tá? E como já dissemos atrás, a partir daí o tronco tem total liberdade de continuar se estendendo até o seu limite de hiperextensão. Tá? Como temos aqui no quadro do exemplo final da hiperextensão do tronco. E isso faz com que você proteja as articulações intervertebrais pelo excesso de arco da lombar. Né? Porque a lordose ela é saudável até um certo ângulo de arco. Passou desse ângulo, haverá fatalmente a compressão das vértebras. Ok? É importante também sincronizar as duas musculaturas atuantes no processo. Elas atuam. A primeira musculatura atuante, como observamos, já é a extensora de tronco. Ela estende a coluna, os extensores da coluna, juntamente com o segundo grupo muscular, que são os adutores da escápula. As escápulas aduzem as escápulas junto com o tronco que se estende ou se hiperestende. É importante frisar que para uma completa e boa hiperextensão da coluna, as escápulas precisam estar completamente aduzidas, sincronizadas com a extensão de tronco ou com a hiperextensão de tronco. E o inverso também é verdadeiro. Se você quer aduzir as escápulas, é preciso que o tronco contribua
e se arqueie ao máximo, se hiperestenda para haver então a completa adução das escápulas. Importante também observar que as escápulas elas aduzem para trás e rotam ao mesmo tempo para baixo, né? Isso faz com que o movimento se direcione para trás e para baixo. Da mesma forma, o tronco, à medida que ele arqueia, ele se arqueia para trás e para baixo. Então, um movimento de arco para trás e para baixo é bem característico de uma remada. O próximo passo também é entender a relação da força translatória do antebraço. A gente pode observar que o antebraço se alinha longitudinalmente ao segmento da força, né, do vetor da resistência, durante todo o arco de movimento. Durante o final da fase excêntrica, o tronco está alinhado com o cabo, no meio do exercício e ao final do exercício. Isso faz com que a ação translatória do antebraço se mantenha e o torque vai variando durante a ação do movimento. Aqui possui um torque menor, né? Se nós formos ver aqui um ângulo de torque, o torque não é 90 graus, seria mais ou menos metade componente translatório, metade componente rotatório. No meio do exercício, aí sim, aqui o componente rotatório é máximo, porque ele forma um ângulo de 90 graus com o tronco, e o componente translatório é mínimo. Ao final da fase excêntrica, o componente rotatório também diminui um pouco, mas ainda é predominante, certo? Existe uma ação de torque bem caracterizada aqui ao final da fase excêntrica, apesar de que a inclinação diminui um pouco o torque e aumente um pouco o componente translatório. Tá? Quero enfatizar com isso que o torque predomina em todos os ângulos do exercício, tanto ao final quanto ao início. E isso aqui justifica a boa distribuição, porque uma boa distribuição é preciso que o torque da resistência seja máximo no momento em que o torque da ação do músculo também seja máximo. E isso acontece aqui a 90 graus do tronco com a coxa em relação ao torque do músculo e se também casa, né, concilia com a ação máxima de torque da resistência, que seria o 90 graus com o braço. Ao final da fase excêntrica, o torque diminui, mas se mantém. Da mesma forma da fase excêntrica, o torque diminui, mas se mantém. O componente compressivo da ação da gravidade nas vértebras da lombar, elas seriam atuantes se não houvesse a ação translatória da força. Como assim? Vamos explicar melhor. Imagine aqui que você está sentado sem uma ação tracionadora que te propulsione para frente. Então, a ação vetorial do peso da cabeça e tronco seria predominante. Ela estaria, então, comprimindo as vértebras de forma longitudinal, componente translatório. Nessas condições, se você hiperestender, arquear ou inclinar o tronco, haverá, então, uma compressão muito grande e incisiva nas vértebras, nos discos intervertebrais. Uma vez que existe uma ação translatória que te tracione, que te projete para frente, e essa força seja maior que a força gravitacional ou a força do peso da cabeça e do tronco, a ação compressiva da gravidade será anulada no corpo. Então, isso permite e faz com que a pessoa possa hiperestender o tronco, arquear por completo o tronco sem se preocupar em comprimir as vértebras, os discos intervertebrais, porque essa carga anula
a carga da gravidade. Se aqui comprimiria, essa força comprimiria, se ela comprimiria as vértebras, os discos intervertebrais, essa força aqui anula. Então você pode fazer um arco sem se preocupar, porque essa força traciona. E essa força geralmente é maior que a força compressiva. Ok? Então está dado aqui o entendimento da ação mecanicista, né? De como deve ser executado corretamente, devidamente a remada sentada, colocando os extensores da coluna, os adutores da escápula como motores primários e não uma ação simples de ação em relação aos membros superiores.